Salve, salve concurseiro, salve, salve estudante, o que é que vocês andam estudando? Enfim, eu vou fazer aqui uma breve análise de uma pessoa leiga que foi fazer a prova do concurso dos Correios como de passagem mesmo, a título de experiência. Para quem não sabe, acredito que vocês não saibam que é o primeiro vídeo desse canal, eu sou vestibulando. Então, eu estava tecnicamente de férias, porque eu não tinha nenhuma prova de concurso vestibular para fazer mais esse ano. Então, resolvi fazer o concurso dos Correios, né? Eu já tinha me inscrito, fui isento do pagamento, enfim. E eu sempre gosto de fazer as provas, independentemente de ter alguma coisa do meu interesse ou não, por acreditar que a cada prova que a gente faz, a gente adquire experiências que podem ser muito valiosas no futuro. Posso até fazer algum vídeo sobre isso mais pra frente. Mas agora concentrando no tema do vídeo, que é a prova dos Correios. Bom, eu não estudei nada para essa prova, na realidade. Eu já estava sem estudar há um tempo, eu estava, entre aspas, de férias, né, dando uma descansada da cabeça e começando a preparar meu planejamento de estudo para o próximo ano. E a única coisa que eu fiz foi na semana de prova, hoje é segunda-feira, ou seja, a semana anterior, que a prova foi ontem, domingo, eu li aquele código de ética dos Correios, né, que são 13 páginas. Então eu não me preparei e, consequentemente, a visão que eu vou ter aqui é uma visão de uma pessoa de fora, mas que tem algum conhecimento de causa porque faz bastante prova. Então eu vou começar dizendo meus acertos e depois eu vou entrar nas searas de prova e dar alguma opinião sobre a questão de pontos, nota de corte, etc. Eu vou começar pela prova que eu achei um tanto quanto mais difícil, não necessariamente difícil, mas que tinha um grau de complexidade um pouco maior, que é a prova de português, né? Eu acertei 10 questões de 15 de português. As 5 que eu errei, pelo menos 3 delas foram por bobeira, incluindo a segunda questão, né? O caderno de questão que eu peguei foi o caderno 1, a versão A, no caso. E eu errei aquela questão mais boba, que era sobre ser narrativo ou descritivo, porque o comando da questão se referia a ser o período, né? E eu fiquei em dúvida nessa questão. Eu tenho um método muito interessante de resolver as questões, que eu faço vários riscos, várias anotações. E infelizmente eu não tive atenção quando eu fui ler pela segunda vez essa questão, né, do comando se referindo ao período. Eu percebi que também houve uma questão de informática, comentando bem rápido, que teve o mesmo, entre aspas, pegadinha, que era aquela questão que falava a respeito do como copiar todas as informações do Word, né? Mas enfim, mas a título de análise, eu achei a prova tranquila de português. Exigia sim que você tivesse um grau de análise bom, principalmente assim na parte sintaxe, né? Mas no geral não achei uma prova difícil. A parte de interpretação também, porque o texto era muito pequeno, né? Uma coisa que eu achei muito interessante dessa banca é justamente o fato das questões serem diretas ao ponto e na própria prova de português, que foi o meu calcanhar de Aquiles, né? Eu vou já falar um pouco mais de meus acertos, foi onde me deu mais uma garfada. Comentando agora bem rápido a prova de matemática, eu acertei 10 de 10. Foi a parte da prova que eu mais me diverti fazendo. Eu vi alguns comentários falando que a prova de matemática estava difícil. Eu sinceramente eu achei a prova de matemática bem tranquila. Se você tivesse um conhecimento de equações, conseguisse ter um grau assim de manipular as equações, você não ia passar tanto sufoco. Eu não sou uma pessoa tão versada na parte exata, né, algo que eu estou aperfeiçoando, mas eu achei bem tranquila até. Até porque as questões de funções, por ter apenas quatro alternativas e não serem cálculos muito exuberantes, elas permitiam que você testasse os valores. Então, eu achei a prova bem coerente, né? Eu só achei que ela poderia ter pego, eu estou aqui com o edital também, né? O conteúdo programático do concurso, e eu acredito que poderia ter cobrado alguns outros conteúdos, como juros, entre outros conteúdos poderiam ser abordados, porque a 17ª e a 18ª eram questões que tinham a mesma razão, nem mudaram. Enfim,
uma prova que caiu bastante razão e proporção e muito uma parte de manipulação algébrica, dessa parte de você mexer realmente com as equações. Enfim, então até agora a gente já fez uma análise rápida de português e matemática, vamos analisar informática. Eu nunca estudei informática na vida para concurso, nunca, não é uma matéria que faz parte da grade, das coisas que eu participo, então eu acertei 9 de 10, né? Eu errei a primeira questão, que eu caí num distrator, né? Que foi a questão de sem usar o mouse. Eu até risquei aqui, só que na leitura que eu fiz já a prova bem rápida, ó, eu passou batido essa parte, né? Para ser sincero, eu também não saberia se era Ctrl T, mas enfim, eu com certeza não marcaria Ctrl A, mas não dá para analisar se eu ganharia ou não essa questão. Então, no geral, eu fiquei com 9 de 10, né? Todas as outras questões eu acertei. E eu achei uma prova bem tranquila. Apesar que eu tenho que fazer um adendo que eu tenho um contato com computadores desde cedo, digamos assim. E é uma coisa que é um dos hobbies meus, então meio que eu acredito que minha noção da prova de informática pode ser um pouco deturpada. Mas para quem nunca estudou informática, eu acredito que está legal. Conhecimentos gerais, eu acertei 10 de 10. Era uma prova basicamente de conhecimentos geográficos, né? Envolvendo a parte de cartografia, a parte de geografia física. Caiu aqui a parte de escala, caiu também aquela parte de migração, né? Eu achei uma prova muito tranquila. Eu não sei como os cursinhos, como o pessoal se preparou para fazer essa prova, mas achei uma prova assim, de fato, nível médio e muito tranquila, né? Algumas questões bem fáceis, como a questão lá das regiões metropolitanas, e não tinha tanto segredo, né? Eu fiz 10 de 10. A prova de código de conduta e integridade eu tinha lido, como eu disse, foi a única coisa que eu, entre aspas, estudei, porque basicamente eu tirei uns 40 minutos da minha semana para dar uma lida lá no código, bem rápido, destacar alguns pontos, entender a lógica do código, porque basicamente o código de ética dos Correios ele segue uma lógica, que é ter ética, né? E consegui acertar 5 de 5. Ou seja, no total eu acertei 10 de 15 de português, 10 de 10 de matemática, 9 de 10 de informática, 10 de 10 de conhecimentos gerais e 5 de 5 de código de ética. Eu acredito que o que me prejudicou bastante foi português, né? Acredito que as notas de corte serão bastante altas. Por que, é que eu estou enfatizando isso? Porque eu fui fazer a prova sem ter estudado e consegui um desempenho legal. Então imagino que as pessoas que se dedicaram bastante para esse concurso, com certeza muitas delas inclusive vão para gabaritar, né? Acredito que português vai ser o calcanhar daquele de muita gente, talvez matemática, porque a gente, por ter um ensino um tanto quanto defasado na matemática, muitas vezes temos essa dificuldade de manipular as equações, mas eu não acho que em matemática, até pelo peso que é um e-mail, vai ser o calcanhar. Eu acredito que português é o que vai pesar muito. Achei uma prova muito bacana, muito direta ao ponto, muito seca. Eu não me senti cansado resolvendo as questões, o que é um ponto muito positivo. E essa é a minha primeira impressão e a minha primeira análise. Lembrando, eu não sou um concurseiro, não estudei para essa prova, então é uma análise bem leiga mesmo e acredito que quem estudou realmente vai se dar muito bem e que português vai ser o calcanhar, como eu já falei, né? Vai ser uma coisa que vai definir muito quem vai passar, quem não vai, principalmente por conta do peso, né? Então é isso, galera. Eu desejo boa sorte a todo mundo que fez a prova. E botem aqui nos comentários como foi sua prova, se você concorda, se você discorda, se você tem uma opinião a mais ou a menos sobre alguma coisa. E eu vou estar lendo aqui todos os comentários. Um abraço a todos e boa sorte.